Sim, Pai querido. Te louvamos, te glorificamos por toda a verdade e o amor incondicional do Senhor, pela misericórdia e a graça do Senhor em nosso favor. Obrigado por mais esse dia. Obrigado por esse domingo, onde nós vamos trazer à nossa memória a obra gloriosa da cruz, Senhor, que nos resgatou da morte para a vida. Te louvamos, Pai. Te louvamos porque o Senhor nos amou incondicionalmente. Te glorificamos, nosso Salvador Jesus Cristo, porque o Senhor mesmo disse: eu vos escolhi para ides e dai frutos. Eu vos escolhi. Obrigado. Como o Senhor mesmo disse, vocês já não são mais escravos, mas são meus amigos. E o Senhor confirmou essa aliança quando nos deste o Santo Espírito, a qual o Senhor mesmo declarou, Jesus Cristo, que Ele seria o Consolador, que não ficaria órfão, a tua igreja não ficaria órfã. O Senhor rogaria ao Pai, intercederia por nós, porque só existe um advogado, um intercessor entre o homem e Deus, e é o Senhor Jesus. E o Senhor deixou muito claro que o Senhor nos enviaria um Consolador que nos ensinaria toda a verdade e que glorificaria o teu santo nome. E o Senhor mesmo disse que o nosso corpo seria templo desse Santo Espírito, o Espírito Santo do Senhor. Então, Pai, te louvamos, Jesus Cristo, te glorificamos, exaltamos o teu santo nome. Que o nosso joelho se dobre, que a nossa língua lhe confesse, que o nosso coração se entregue a ti, se dobre diante de ti, a nossa servir. Louvado seja o nome do Senhor. Espírito Santo de Deus, que desce como fogo, fogo santo, vem como em Pentecostes, oh, vem. e enche-me de novo. Que a tua palavra, Senhor, fale aos nossos corações nesse dia. E mais um dia de fôlego de vida que o Senhor aprovou nos permitir. Que a tua palavra, Senhor, seja essa espada de dois gumes, vá até a nossa medula, faz separação de tudo e mostra o nosso estado. Que a tua palavra nos corrija, porque o Senhor corrige e castiga aquele que o Senhor ama. Que a tua palavra, Senhor, adentre ao nosso coração, encontre a boa terra, germina, cresça e dê frutos do teu reino. Que haja essa mudança na nossa mente, Senhor, renovação de entendimento nesta manhã, e que jamais esquecemos da obra gloriosa do Senhor, da cruz, porque na verdade, Senhor, essa obra foi para nos resgatar da morte eterna. O sangue do Senhor foi derramado, o corpo do Senhor foi entregue, e o Senhor bem diz que o teu corpo é o nosso verdadeiro alimento e que o teu sangue é a nossa verdadeira bebida. Que assim seja para todo sempre, até a consumação final, Senhor,
porque o Senhor virá buscar a tua igreja. Acreditando ou não, querendo ou não a humanidade, o Senhor virá. Esse acontecimento acontecerá. E que tudo seja para a tua honra, tua glória, teu louvor e tua verdade. E a igreja que crê, tem uma linda salva de palmas para o Senhor Jesus Cristo, porque só Ele é digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Bom dia, igreja. Se assente. Shalom na gloriosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Que coisa maravilhosa, né? Então, por favor, vá lá para o Evangelho de Marcos, capítulo de número 8. Que o Senhor Jesus Cristo possa falar aos nossos corações, que a palavra dele possa ser e trazer discernimento, e que a gente possa despertar, acordar. É impressionante como que o ser humano está dormindo. É impressionante. Tudo na vida do ser humano virou rotina. E quando eu olho para a Escritura Sagrada, eu percebo que aquilo que é rotina leva à perdição. Era a rotina das pessoas no tempo de Noé. Dar em casamento, fazer festas, cuidar da sua própria vida. Era rotina. E não se preocupar em sair da rotina. Não se preocupar em sair da rotina. O dilúvio veio e tudo se perdeu. Era rotina. E toda vez que eu olho para a Escritura Sagrada e percebo pessoas realizando rotina, a palavra é muito clara. Elas se perdem. Elas se perdem. Cuidado. A rotina pode nos levar para a perdição. A rotina pode nos levar para a perdição. Olha o que diz aí. O versículo de número 31 do Evangelho de Marcos, capítulo 8. E que possamos olhar para a nossa vida, olhar para o espelho da nossa vida e trazer à nossa memória o que não agrada ao Senhor, o que não pode mais fazer parte da nossa vida, que entristece o Senhor. Sou eu que conheço as minhas intenções, e elas têm que ser colocadas diante de Cristo. Olha o que diz aí. E daí em diante começou a ensinar os discípulos, dizendo: o Filho do Homem terá de sofrer o quê? Muito. Ele será rejeitado pelos líderes o quê? Religiosos. Rejeitado por quem, igreja? Líderes o quê? Religiosos. Pelos sacerdotes principais e pelos mestres o quê? Da lei. Sacerdotes principais e o quê? Mestres da lei. Ele será morto e depois de 3 dias, o quê? Ressuscitará. Então Jesus Cristo estava dizendo que ele sofreria muito. E o sofrimento dele viria através de quem? Dos líderes o quê? Religiosos. Pelos sacerdotes principais e pelo quê? Os mestres da lei. Ele experimentaria a morte. Mas depois o quê? De 3 dias o quê? Ele o quê? Ressuscitaria. Ou seja, antes de tudo acontecer, Jesus Cristo já estava declarando. Ele sabia do sofrimento que passaria. E ele sabia quem faria ele passar por todo aquele sofrimento. Repita comigo, igreja: líderes religiosos, sacerdotes principais e mestre da lei. Então a palavra diz que ele morreria, ele declarou. Mas ele também declarou que ao terceiro dia ele o quê?
ressuscitaria. Ele cria, ele confiava, ele estava totalmente entregue na promessa que Deus tinha para a vida dele. Jesus não tinha dúvida dos planos de Deus para a vida dele. Eu e você temos grandes dificuldades de compreender e entender os planos de Deus para a nossa vida. Sabe por quê? Porque nos falta confiança. E a confiança ela é gerada através da fé. É aquilo que eu não vejo, mas vivo. É aquilo que os meus olhos não me mostram, mas eu tenho convicção que acontecerá. Isso aqui, eu quero abrir aqui um parênteses, isso aconteceu no tempo que o povo foi liberto do Egito. Eles clamavam pela misericórdia de Deus, eles clamavam para sair daquele sofrimento. E quando Deus ouve o clamor deles, levanta Moisés para ser o libertador deles, o líder deles, para conduzi-los até a terra prometida, o que é que aquele povo faz? Não crê, não confia em Deus. Eu vou tornar a repetir. Eles clamavam para sair daquele sofrimento. E quando saem, querem voltar para lá de novo. Eles não querem ir mais para a terra prometida. Durante a caminhada da terra para a terra prometida, haviam situações diárias, haviam condições adversas. E quando isso vinha sobre a vida deles, quem que eles lembravam? Das panelas do Egito. Até da cebola do Egito. Que coisa, né? E queriam voltar para onde? Para o sofrimento. Queriam voltar para onde? Para o lugar onde era o quê? Oprimido, escravizados. Porque não criam. Porque tinham que ver. Ou seja, eles já estavam deixando de lado o pedido que eles pediram em oração para Deus, o clamor que eles fizeram diante de Deus, e Deus atendeu. Eles já estavam deixando de lado a promessa de Deus para a vida deles. Eles já estavam deixando de lado a terra prometida que Deus havia prometido aos antepassados, Abraão, Isaque e Israel. Sabe por quê? Porque não confiavam em Deus. E aí queriam voltar para onde? Para o Egito. Parece os dias de hoje, né? A gente está caminhando para Nova Jerusalém, a gente está caminhando para uma vida eterna, mas os percalços diários da vida querem nos fazer voltar para onde? Para o mundo, para o pecado, para a destruição. Começamos a negar a obra da cruz. Ou seja, a cruz denuncia o nosso pecado e nos liberta da morte. E a gente quer eliminá-la, acabar com ela, diminuir o favor dela para as nossas vidas, porque a gente está querendo ir para onde? Para o inferno. Ela nos tira do inferno e nós queremos ir para o inferno. Ela nos libertou do pecado e nós queremos continuar pecando. Sabe por quê? Como o povo do Egito. A caminhada é para a vida eterna, mas o coração está no mundo. O coração está nas coisas mundanas. O coração está naquilo que Jesus Cristo denuncia, que nos impede de ter uma vida eterna com Ele. Por quê? Por causa de uma dor de unha. Por quê? Por causa de uma dor de cabeça. Por quê? Por causa daquilo que foi executado no dia de hoje. Não agradou o meu coração. Por quê? Porque chegou aos meus ouvidos palavras que me entristeceram. E a obra da cruz? E o sangue derramado? E a morte de um ser? Não tem valor. Não presta para nada. Então decidam o que vocês querem para a vida ou para a morte. Porque vai acontecer, igreja. Você acreditando ou não, vai acontecer.
Entenda isso. Eu crendo ou não, vai ter o juízo final. Eu aceitando ou não, vai existir. Porque tudo que Deus um dia declarou, aconteceu. E Ele guarda a palavra dEle, para que ela se cumpra. Ele cuida da palavra dEle, para que ela se execute. Então a palavra dEle diz, pela própria boca do próprio Filho. Então, escolham hoje o que vocês querem para a eternidade de vocês. Ou vida ou morte. Está diante de nós. E como decidir? É só ler as Escrituras. Então, Jesus Cristo continuou, Ele falava sobre isso com eles muito o quê? Abertamente. De modo que Pedro levou em um lado e chamou o quê? A sua atenção. Jesus voltou-se e olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro: Satanás, vai para trás o quê? De mim. Você está olhando para isto apenas de um ponto de vista o quê? Humano. E não do ponto de vista de quem? De Deus. Eu não vou entrar em detalhes aqui. Mas Pedro foi repreendido e chamado de Satanás na frente dos discípulos, para os discípulos entenderem e compreenderem que o que Jesus Cristo estava falando aconteceria, tendo ou não sentimentos de Pedro envolvido, tendo ou não vontade de Pedro envolvido. E aí, muitos de nós caímos nesse erro. Não, o meu filho não vai se perder, a minha filha não vai se perder, o meu esposo não vai se perder, não, o meu pai e minha mãe não vai se perder. Abandone esses sentimentos e fale do amor de Deus para eles. Entenda isso. Ensine a eles o caminho de vida. Sentimento não salva ninguém, quem salva é Jesus Cristo. Emocional não salva ninguém, quem salva e liberta é Jesus Cristo. Está escrito, amada igreja. Pedro foi levado pelos seus sentimentos, pelo amor que ele tinha por Jesus Cristo, pela vontade de ficar próximo e perto de Jesus Cristo. E quando Jesus Cristo começa a anunciar a sua morte, ele é muito claro em dizer, Pedro chama Jesus Cristo de lado e repreende Jesus Cristo, e Jesus Cristo foi muito claro em falar para ele: abandone seus sentimentos, porque os seus sentimentos vão te levar para o inferno. Você está sendo usado por Satanás. A palavra de Deus vai se cumprir. E sabe o que a palavra de Deus diz para mim e para você? Que Jesus Cristo virá e vai fazer separação do joio, do trigo, do bode, da ovelha. E aqueles que negarem Ele, Ele negará. Mas aqueles que aceitarem Ele, Ele o bendizerá. Está escrito. Então pare com seus sentimentos. É o que o Espírito Santo está dizendo para nós. Encare a realidade da tua vida eterna, da tua eternidade, ou vida ou morte. Jesus veio para nos dar vida. Agora, as nossas atitudes, longe da palavra, nos geram morte. É como o povo do Egito. Sabia da terra prometida, mas não quiseram. Os sentimentos e as emoções fizeram eles ficarem onde? No Egito. Vamos continuar. Depois ele chamou os seus discípulos e o povo e disse: se qualquer um de vocês quiser ser meu quê?
seguidor. Deve pôr de lado os seus próprios o quê? Interesses. Tomar sobre os ombros a sua cruz e seguir-me. Se você insistir em salvar a sua própria o quê? Vida, você o quê? A perderá. Jesus fala isso para os discípulos e para o povo que ali estava. E ele continua dizendo: somente aqueles que põem de lado a sua vida por minha causa e por causa da boa nova, ou seja, do evangelho, é que o quê? A salvarão. E qual é o proveito que um homem tira se ele ganhar o mundo inteiro e perder o quê? A sua alma. Aí ele diz mais: ou o que o homem poderia dar em troca da sua? Jesus Cristo está dizendo: você não pode fazer nada para comprar a sua alma. E não adianta ter tudo no mundo, porque sua vida não é aqui neste mundo, pelo menos comigo. Se você tem tudo no mundo, você já mostra de quem você é, e você vai se perder. E ele continua dizendo: e todo aquele que se envergonhar de mim e da minha mensagem, nessa geração de incredulidade e pecado. Nessa geração o que, igreja? Ah, é? Bem atual, né? Não estão crendo que Jesus Cristo vai voltar. E estão vivendo no pecado. Não estão crendo no arrebatamento. Não estão crendo no juízo final, a qual o próprio Jesus Cristo alertou que será o grande e terrível dia que o mundo nunca havia experimentado. Um dia terrível. Que nunca existiu na humanidade para nenhum ser humano. Jesus Cristo já está dizendo: olha, não será um dia alegre, não será um dia de festa, será um dia terrível. E ninguém está se preocupando com isso. Nessa geração de incredulidade, o quê? Pecado. É se conhecendo fora do casamento, é se conhecendo antes do casamento, é separando aquilo que Deus ajuntou, porque a palavra diz que o homem larga a casa dos teus pais, do teu pai e da tua mãe, e une-se que a uma mulher. Aí depois, por causa dos problemas diários da vida, que no Jesus Cristo não tem nada a ver com isso, foi construído pelas próprias duas pessoas que declararam um dia que se amavam. E aí vão e querem se separar. Deus une, e eles querem o quê? Incredulidade. E tem um detalhe aqui, me desculpe, tá? Essa expressão que eu vou usar agora. Se foi por causa da carne, dançou. Vai ter que matar a carne agora. E vai ter que amar essa pessoa. Se foi por causa de um desejo carnal, por causa de um momento, sinto lhe informar, você vai ter que suportar, engolir e vencer essa situação e amar, porque aquele que você disse que amava, Jesus Cristo também amou e ama a alma dele. Ali não é uma pessoa, ali é uma alma. Entenda isso? Amada igreja, brincamos demais com o reino dos céus.
Cuidado. Então, é interessante que eu até anotei aqui, ó, e eu vou só citar esse versículo para você. Se preocupa não. O próprio Jesus Cristo falando lá em Lucas 9, 25, ele diz o seguinte: e que vantagem há em ganhar o mundo inteiro e perder a vida ou ser destruído? Jesus Cristo está dizendo o seguinte para mim e para você: você não está entendendo que, porque essa palavra destruído, essa mesma palavra aqui, ó, perder, significa dano, prejuízo, entendeu? Ou seja, eu estou danificando a minha alma, eu estou trazendo dano para a minha própria vida. Sabe o que é isso? Ou seja, estou querendo viver as coisas do mundo e trazendo dano para a minha própria vida. Por isso que muitos hoje, na presença de Deus, só sabem chorar. Só sabem ter oração de socorro, porque a vida diária deles é só trazer dano para a sua própria vida, prejudicar a sua própria vida. Ou seja, as atitudes dessas pessoas é só essa: se prejudicando a si mesmo, para poder ter o respeito de quem? Do mundo, e não o amor ágape de Deus e a sua misericórdia, e não a graça de Cristo Jesus. Ou seja, eu quero adquirir o respeito das pessoas, com aquilo que eu construo, com aquilo que eu edifico para a minha própria vida terrena, esquecendo do amor de Deus, da sua misericórdia e da graça do Salvador Jesus Cristo. Não junto tesouro, não edifique, não construa nada nos céus, no reino dos céus. Então Jesus Cristo está dizendo: todos os dias vocês estão deixando de salvar a vida de vocês, em desejando mais construir as coisas no mundo, e isso está trazendo dano para a sua própria vida. Ou seja, a gente está se levantando contra nós mesmo, a gente está ferindo a nós mesmo, a gente está destruindo a nós mesmo. Então, Jesus tem culpa? Tem, igreja? Se eu acho que o mundo tem mais valor para mim? Então, ele mesmo está dizendo: os danos é você mesmo que está causando para a sua própria vida. Complicado, né? Difícil, né? Mas entenda: ou é ou não é, ou é sim e não. O que passa disso é o quê? Procedência maligna. Vocês lembram por quem que Jesus Cristo ia ser julgado? Pelos líderes religiosos? Pelos doutores da lei? Então, para a gente encerrar a mensagem de hoje, Evangelho de João, capítulo 19. É impressionante como a gente traz dano para nós mesmos, como nós estamos igual o povo que saiu do Egito. Jesus Cristo nos libertou do mundo, da morte, e a gente está caminhando para a vida eterna. Porém, os acontecimentos diários da vida nos faz querer de novo o quê? O mundo. Ah, mas antes era tão diferente.
Antes era tão mais fácil. Lógico, estava no mundo e no mundo ficaria. O próprio Jesus Cristo disse que o mundo nos odeia. Ou não? Então espera o que do mundo? Entenda isso, igreja. A geração é incrédula e pecaminosa. Sabe por quê? Porque os olhos não veem, não tem nenhum sinal mostrando que Jesus Cristo virá. Mas isso tudo acontece para ver se, quando Ele voltar, vai encontrar fé nessa terra. Confiança no que Ele prometeu. Se vai encontrar pessoas que estão tendo uma vida naquilo que Ele ensinou, nos mandamentos que Ele deixou, na palavra que Ele ordenou. É isso. O povo caminhava no deserto e não via a terra prometida. Para isso mesmo. Foram 40 anos para isso mesmo. Para provar todos eles. E eles foram caindo no deserto, um após um. Família após família. Descendência após descendência. Só ficaram os que creram. Os que confiaram e estruturaram a vida deles na palavra que foi dada. Josué e Caleb. E sua família, e sua descendência. O resto se perderam. Daqueles que saíram do Egito. Só esses dois, com a família e a descendência deles, entraram. O resto se perderam. Como o coração deles, perdido. Como o sentimento deles, os pensamentos deles, perdidos. Clamaram por Deus, mas não quiseram Deus. Buscaram a misericórdia de Deus, mas não quiseram viver ela. Juízo, tá? É o que o Espírito Santo está pedindo para nós hoje. Juízo. Não brinque com a palavra. A mesma que agora consola, é a mesma que julgará quando Jesus Cristo voltar. Não brinque com ela. Entenda isso. A mesma que agora está consolando os nossos corações, será a mesma palavra que nos julgará. Está escrito, igreja. Eu não sei por que a gente não desperta. Eu não sei por que a gente não leva essas coisas a sério, essa verdade a sério. Eu não sei por que a gente fica brincando e negando e tentando anular a obra da cruz. Nos tirou da morte, nós queremos ir para lá. Nos libertou do pecado, nós queremos viver no pecado. Uma geração o quê? Incrédula. E o quê? Pecaminosa. Não, mas um dia Jesus Cristo vai salvar. Quem? Quem? Se não tem ninguém que testemunha dele? Não, a minha casa será salva. Como? Se eu não testifico lá dentro. Se a minha vida não dá testemunho de eternidade. E aí abraçamos todos eles e dizemos que amamos. Hipocrisia. Mentira! Mentira. E quem é o pai da mentira? Versículo 38. Depois disso, José de Arimateia, que tinha sido um discípulo quê? Um discípulo quê, igreja? Hã? Um discípulo quê, igreja? João 19, 38. Um discípulo quê, igreja? Oculto! Tinha vergonha!
Jesus Cristo fala aqui, ó. E todo aquele que se envergonhar de mim, da minha mensagem, nesta geração de incredulidade e pecado, de mim, da minha mensagem. O Filho do Homem, ele está dizendo, eu, disse Jesus Cristo, se envergonhará dele, quando voltar na sua glória, na glória do seu Pai, com o santo que? Anjos. Se envergonhar de mim e da minha mensagem. Quem era José? José fazia parte do quê? Do Sinédrio. Aquele que julgou e condenou Jesus Cristo. E lá no Sinédrio, vamos continuar. Depois disso, José de Arimateia, que tinha sido um discípulo oculto de quem? Porque tinha medo de quem? Dos líderes judeus. Dos líderes o quê? Judaicos. Ele tinha conhecimento de quem era Jesus Cristo. Mas ele não se revelava, sabe por quê? Porque tinha medo de perder o que ele tinha conquistado. Vocês não estão lembrados que Jesus Cristo falou? Aquele que tentar salvar a sua vida vai o quê? Perdê-la. José de Arimateia achava que aquela condição era a vida dele. E ele tentou, de todo jeito, guardar a condição da vida dele, que era continuar fazendo parte do Sinédrio. E por isso, e porque ele tinha medo dos líderes religiosos, dos doutores da lei, ele era uma pessoa o quê? Oculta. Estava tentando salvaguardar a condição de vida dele. E Jesus Cristo nos alertou. Não tenta salvaguardar a condição da tua vida, porque você vai perder ela. Vai perder a sua vida. É tão tremendo, sabe? A gente não desperta porque não quer. Porque a verdade é tão clara, é tão nítida. E tem pessoas que estão assim com Jesus Cristo. Aliás, eu não posso generalizar, mas eu estou achando que a igreja está assim. Está todo mundo oculto. Eu não posso falar, porque senão vou ser preso. Eu não posso anunciar, porque senão serei discriminado. Eu tenho um grupo de amizade. E se eu começar a falar de Jesus Cristo lá, e deixar muito transparente que eu sou uma pessoa cristã, eles vão me excluir. Olha, e como eu vou ficar com a minha vida excluída dessa amizade? Eu já criei um vínculo, eu já criei uma estrutura. E esse vínculo que eu criei na minha vida, e essa estrutura que eu construí para a minha vida, se eu começar a declarar Jesus Cristo, eu vou perdê-la. E Jesus Cristo está dizendo para mim e para você. Então, pois é. Ou você perde ela e tem a sua vida, ou você ficará com ela e perderá a sua vida. Porque aquele que se envergonhar de mim, eu me envergonharei. Ah, todo mundo lá em casa tem esse costume. E como que agora eu vou bater de frente com esse costume? É desde os meus antepassados. Eu sei que esse costume não agrada as palavras, o que Jesus Cristo anunciou, mas e agora o que eu faço? Se você está se envergonhando, eu me envergonharei, disse Jesus. Geração incrédula e pecaminosa, porque não vive as minhas palavras.
Assim era quem? José de Arimateia. E assim pode ser o Bremer. E assim pode ser todo e qualquer pessoa que está em Cristo Jesus. Jesus Cristo para mim é só na igreja. Lá fora eu tenho outra vida. É o que o Evangelho diz? Jesus Cristo para mim é só entre os irmãos, os de confissão de fé. Lá fora, a minha vida tem outra estrutura. É isso que a Escritura Sagrada diz? É isso, igreja? Então vamos despertar, né? Vamos continuar. Porque tinha medo do líder o quê? Judaicos. Corajosamente pediu a Pilatos autorização para retirar o corpo de quem? Jesus. E Pilatos o quê? O permitiu. Então ele veio e levou o corpo de quem? De Jesus para onde? Embora. Jesus Cristo já tinha sido morto. E agora era sexta-feira. E o corpo tinha que ser tirado da cruz. E quem o próprio Senhor usou para isso? Quem, igreja? José o quê? Aquele que era o culto. Deixa eu falar um negócio para você. Vai chegar um dado momento que você vai ser envergonhado. Porque vai chegar uma hora que você não vai poder negar Jesus Cristo. Entendeu? José de Arimateia teve uma vida oculta como cristão. Mas chega uma hora que ele teve que encarar os seus medos. Ele teve que deixar de lado a sua própria vida, pegar a cruz que Jesus Cristo tinha para ele e se tornar o quê? Seguidor de Jesus Cristo. Entendeu? Não adianta se esconder. Uma hora você vai ter que se apresentar. Não adianta se esconder. Uma hora o Espírito Santo vai te vai. E pode ser no momento mais difícil, que pode gerar uma condição desagradável para a tua vida. Então, por que esperar esse tempo? É interessante, amada igreja, que eu coloquei algumas coisas aqui de José de Arimateia, e eu quero só ler para vocês, e aí nós vamos orar. O discípulo oculto de Jesus Cristo. Mas eu também quero aqui deixar muito claro que esse homem entendeu que ele não podia mais se envergonhar de Cristo Jesus e se colocou à disposição para servi-lo. Aqui tem dois lados. Aqui tem duas circunstâncias que a vida de José de Arimateia pode nos ensinar. O testemunho dele, que está escrito. Se está escrito nas Escrituras, porque tem relevância, porque tem importância para a nossa vida hoje. A primeira. É que José de Arimateia estava construindo uma vida que fazia ele se envergonhar do próprio Senhor dele. A segunda é que ele percebeu que ele tinha que encarar
tudo aquilo que fazia ele se envergonhar de Cristo Jesus e destruir, e ser capaz de ter uma vida de um verdadeiro discípulo, para que todos vissem que as ações e as atitudes dele declaravam que ele era um cristão. De lá pegar o corpo de Jesus Cristo, ele anunciou para todos que ele era um cristão. Atitude, decisão, ação. Ele entendeu que se ele continuasse tendo medo e continuasse cuidando da vida que ele achava que ele tinha construído, que seria uma vida perfeita ou bendita ou certa, ele teve que abandoná-la. Ele teve que encarar os seus medos. Então aqui o Senhor nos ensina duas situações importantíssimas para a nossa vida. Para ser um cristão, vai ter que encarar os seus medos. É sério, né? Mas é a verdade. Então esse José de Arimateia, a Escritura Sagrada diz lá em Marcos 15:43, só ouça, por favor. José de Arimateia, um membro do Sinédrio, ou seja, ele era magistrado. Ele fez parte do julgamento de Jesus Cristo. Ele fez parte do dia que Jesus Cristo foi condenado à morte. Muito respeitado, que pessoalmente estava aguardando a chegada do reino de Deus. Tomou coragem e foi a Pilatos pedir o corpo de quem? De Jesus. Antes, tinha vergonha. A estrutura da vida dele fazia ele ter vergonha, mesmo ele crendo que se tinha o quê? O reino de Deus. Mesmo ele crendo que Jesus Cristo o quê? Nasceria, morreria, e ao terceiro dia ressuscitaria. Mas ele teve vergonha, medo de perder a posição e a estrutura que ele havia construído, achando que aquela vida, aquela posição, aquela estrutura era perfeita. Era o que era a verdade da vida dele. Mas um dia ele teve coragem de renunciar a tudo aquilo, perder tudo aquilo. E viver o quê? A verdade. Ele perdeu o medo dos líderes religiosos e foi pegar o corpo de Jesus Cristo. Aí em Lucas 23, 50 e 51 diz o seguinte: havia um homem chamado José, membro do conselho, homem bom e justo, que não concordava com a decisão e os atos dos outros líderes judaicos. Ele era de Arimateia, na Judéia, e esperava a vinda do reino de Deus. Entendeu? Ou não? Por muito tempo foi oculto. E esse ocultar impedia ele da vida eterna. Vocês perceberam que o testemunho bíblico diz que ele era um homem justo? Vocês perceberam que o testemunho bíblico diz que ele era bom e era um homem muito rico? Vocês perceberam isso? Vocês perceberam que ele esperava a vinda do reino dos céus, a chegada do reino de Deus? Vocês perceberam isso? Vocês perceberam que ele era respeitado? Não tinha nada de errado, né? Lógico que tinha.
Faltava algo para ele. Faltava algo para ele ser perfeito. Vai e encare os seus medos. E não se envergonha mais do reino de Deus que você está esperando. A sua vida condiz com o reino, mas você ainda não está no reino. Justo, bom, íntegro, respeitado, mas não tinha o nome escrito no livro da vida. Quem salva é quem, igreja? Quem salva é quem, igreja? Jesus Cristo. Não é a minha bondade. Entendeu? Não adianta eu ficar envergonhado. É igual eu chegar aqui e começar a falar de Jesus para vocês, escondido aqui. Então, igreja, olha, Jesus Cristo, sabe? Ou eu pregar para vocês de máscara, para vocês lá fora não me reconhecerem. Porque lá a minha vida se envergonha de Cristo. Ai, 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 né? Ai, ai, ai. Coloque-se de pé e vamos orar. Ai, 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 ai. Ai, ai, ai. Ai, 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 ai. Já pensou? Eu achando que tudo está bem. Né? Ele fazia parte do sinédrio. A vida judaica dele era tremenda. A vida como judeu era tudo que era necessário. Entendeu? Ele tinha uma posição, ele era respeitado, ele era um homem bom e justo. Interessante, né? Eu não sei se vocês perceberam, mas ele fez igual Pedro, né? Jesus tinha que ser julgado e condenado, sim ou não? E aqui diz que ele não aceitava, né? Fez igual Pedro. Estava sendo levado pelas suas emoções e os seus sentimentos. Não, Jesus, o Senhor não vai morrer, não. Afasta-te de mim, Satanás. Sabe o que eu aprendo com a mensagem de hoje? Quando eu sou um cristão oculto, eu não vivo o verdadeiro evangelho. Eu sou levado pelos meus pensamentos e pelas minhas emoções. Aqui diz, ó. Aqui diz, ó. Que não concordava com a decisão e os atos dos outros líderes judaicos. O que Jesus Cristo falou para nós lá no começo? Que ele seria maltratado, perseguido por quem? Por esses. Para se cumprir o quê? A palavra. Então o que eu levo e o que eu tomo de lição para a minha vida hoje, se eu quero ter uma vida eterna com Cristo Jesus, é muito claro. Se eu sou um cristão oculto, eu vivo nos meus sentimentos e nas minhas emoções e pensamentos diante de Cristo Jesus. Eu sempre vou ter atitudes que vai negá-lo. Eu vou ter estrutura na minha vida que vai envergonhar ele. Eu vou tomar decisões que serão contra a Escritura Sagrada. Agora, se eu sou um verdadeiro cristão, e eu tenho uma vida em Cristo Jesus, eu jamais serei incrédulo. E terei uma vida contumaz de pecado.
Muito pelo contrário. Como diz o apóstolo Paulo, crucifiquei com Cristo Jesus. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Pedro só parou de ter uma vida de sentimentos, emoções e pensamentos com Cristo Jesus o dia que ele entendeu que toda palavra que saía da boca de Jesus Cristo era a verdade para a vida dele. Hoje mesmo você me negarás, Pedro. Não, Senhor. O meu coração, a minha mente, as minhas emoções, os meus sentimentos, já estou até arrepiado, Jesus. Estou arrepiadinho agora. Diz para mim que eu estou pronto para morrer pelo Senhor. Let it go. Você me envergonha, Pedro. As suas atitudes me envergonham. As suas atitudes não têm nada a ver com a minha palavra, envergonha a minha palavra. Por quê? Cortou a orelha de Malco, Pedro? Decide. Larga de ser crente barbante. E decide logo, Pedro. Ou eu, ou as suas emoções, sentimentos e pensamentos. Ou o meu reino, ou a sua estrutura emocional, sentimental. Decide logo, Pedro. Não dá para você dizer quem eu sou e depois me negar. Olha que coisa. Da outra ministração, né? Outra palavra para nos corrigir, né? Tu és Cristo, o Filho de Deus vivo. Foi Deus que te revelou, Pedro. Disseste bem. E sobre essa revelação edificarei a minha casa, a igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mas lá estava Pedro. Estou pronto para morrer pelo Senhor. Me negarás, Pedro. Não, Jesus, isso não vai acontecer com o Senhor. Do Senhor não morrerás. Ah, Pedro, não me envergonhe. Não me negue. Porque aquele que nega a minha palavra, me nega. Entendeu? Se eu não acredito e não confio nas palavras que aqui estão escritas a respeito de Jesus Cristo, eu estou negando Ele, eu estou envergonhando Ele. Se Ele diz para mim que a minha vida, se eu tentar salvá-la, eu vou perdê-la, vai acontecer. Hoje Ele nos deu o exemplo de José de Arimateia. José de Arimateia estava perdendo a vida dele. Esperava o reino de Deus e tinha convicção que Jesus Cristo era o Senhor. Era um discípulo oculto de Jesus Cristo. Estava se envergonhando. Estava negando a si mesmo aquilo que Jesus Cristo tinha para a vida dele. Não estava querendo pegar a cruz dele. Não estava querendo renunciar aos seus próprios desejos, às suas próprias vontades. Ele estava fazendo aquilo que Jesus Cristo falou e nos advertiu hoje para pararmos de fazer. Se estamos fazendo, trazendo dano para si mesmo. A minha, tua atitude
atrás dando para nós mesmos. Vamos parar de ser igual aqueles que saíram do Egito. Tem uma terra prometida para mim e para você. Olhe para ela. Você não precisa ver. Você só tem que crer. E confiar naquele que prometeu. Porque Ele é fiel e justo para cumprir, para realizar, para executar. Então chega. Você está em uma caminhada, eu e você estamos em uma caminhada eterna, olhando para trás, querendo um mundo que nos odeia, uma estrutura que nega o nosso Senhor, nos libertou da morte, a gente quer destruir isso. Nos libertou da morte, a gente quer a morte. Nos libertou do pecado e a gente quer continuar uma vida pecaminosa. Rejeição total da cruz. Como os hebreus que saíram do Egito. Rejeição total da terra prometida.